Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa aula nós vamos tratar a respeito dos ângulos excêntricos. Primeiramente, o que são ângulos excêntricos? Ângulos excêntricos são dois ângulos importantes da nossa circunferência que eles não vão ter o seu vértice, não vão ter a sua pontinha nem no centro da circunferência, que seria o caso do ângulo central, e nem em cima da linha da circunferência, que seria o caso do ângulo inscrito. Então, o ângulo excêntrico, basicamente, acabam sendo dois ângulos formados por retas que não passam pelo centro da nossa circunferência. O primeiro tipo de ângulo excêntrico é o chamado ângulo excêntrico interior. Esse ângulo excêntrico, ele sempre vai ser formado por duas cordas da nossa circunferência. Então, eu já deixei desenhado aí na sua tela uma circunferência. Vamos desenhar duas cordas nela para enxergar o ângulo excêntrico interior. Então, por exemplo, aqui é uma corda, aqui é uma outra corda. Então, repare que essas duas cordas, elas estão se cortando, estão se interceptando num ponto que não parece nem um pouco ser o centro da nossa circunferência. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, vamos chamar ele de alfa, ele é um ângulo excêntrico da nossa circunferência. Tudo bem? Bom, agora repara o seguinte, assim como acontece com ângulos inscritos e ângulos centrais, se vocês derem uma olhadinha nesse ângulo alfa que nós estamos enxergando aqui, ele está, por assim dizer, enxergando, ele está determinando um arco de circunferência aqui na frente dele, não é verdade? Lembra da questão de ângulos opostos pelo vértice? Então, ó, este ângulo aqui atrás, ó, ele é oposto pelo vértice ao alfa, então ele também vale alfa. Então, de certa forma, o alfa ele está enxergando este arco de circunferência e este arco de circunferência simultaneamente. Ou seja, as nossas duas cordas elas estão determinando esses dois arcos de circunferência. Desse modo, nós podemos dizer que a nossa corda ela determinou, então, este primeiro arco de circunferência aqui, e este segundo arco de circunferência aqui. Algo bastante importante que eu quero demonstrar para vocês nessa nossa aula é como é que eu posso relacionar a medida do ângulo alfa com a medida angular desses dois arcos de circunferências determinados por estas cordas. Então, vamos chamar, por exemplo, um pedacinho aqui de A, um pedacinho aqui de B, e vamos aprender o famoso ângulo excêntrico interior. Bom, para poder resolver esse tipo de exercício, para poder relacionar o ângulo alfa com o A e o B, existe uma técnica bastante simplesinha e bastante importante, que é o quê? Nós encontrarmos dois pontos de intersecção de uma das cordas com a nossa circunferência. Então, aqui, ó, esse primeiro pontinho aqui é o ponto de intersecção da primeira corda com a circunferência. Esse segundo pontinho aqui é o ponto de intersecção da segunda corda com a circunferência. E aí a gente faz uma corda ligando esses dois pontos. Então, aqui, pega e liga esses dois pontos através de uma corda. Por que nós fazemos isso? Porque quando eu monto essa corda, eu consigo enxergar, por exemplo, este ângulo inscrito aqui, ó. Esse ângulo inscrito, ele está olhando, ele está determinando o arco B, não é verdade? Como nós já conversamos anteriormente, a medida desse ângulo inscrito, então, vai ser a metade do arco que ele está determinando, metade do arco que ele está enxergando na circunferência. Então, se ele enxerga o B, esse ângulo aqui vai ser B sobre 2. Tudo bem? Além disso, você consegue também perceber que aqui eu tenho outro ângulo inscrito, ó. Esse outro ângulo inscrito, ele está enxergando o A. Então, a sua medida vai ser A sobre 2. Então, vamos marcar aqui. A sobre 2. Desse modo, você certamente está enxergando este triângulo aqui, ó. Não é verdade?
E em relação a esse triângulo destacado na minha figura, o ângulo alfa é um ângulo bastante importante. Ele é o chamado ângulo externo. E o teorema do ângulo externo vai dizer que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, o ângulo externo vai ser a soma dos dois ângulos que não estão coladinhos nele. Desse modo, eu tenho que o ângulo alfa, que é o ângulo excêntrico interior, ele vai ser o Azinho sobre 2, que é esse primeiro ângulo aqui de baixo, somado com o Bzinho sobre 2, que é esse segundo ângulo aqui de baixo. Não é verdade? Como os dois denominadores são iguais, esse nosso ângulo alfa, ele vai ser A mais B dividido por 2. Ou seja, quando você tem um exercício e você precisa relacionar o ângulo excêntrico interior com os dois arcos que ele está enxergando, ou você traça essa linha e faz todo esse raciocínio que nós fizemos, ou então, o que acaba sendo um pouquinho mais rápido, você simplesmente usa essa relaçãozinha. Então, se eu quero saber o ângulo alfa, eu vou somar os dois arcos que ele está enxergando e dividir por 2. Tudo bem? Agora, esse não é o único ângulo excêntrico. Nós temos também o ângulo excêntrico exterior. O ângulo excêntrico exterior, como você pode ver aqui na nossa segunda figura, ele também vai ser um ângulo que o vértice não está nem em cima da linha da circunferência e nem no centro da circunferência. Ele está fora, ele está no exterior da mesma. Então, acaba sendo um ângulo formado por duas retas secantes. Então, esse aqui, vamos chamar também de alfa, é o nosso ângulo excêntrico exterior. E repare que, quando eu faço essas duas retas secantes, quando eu faço esse ângulo excêntrico exterior, ele determina na minha circunferência também dois arcos. Nós temos este arco maior aqui, e nós temos este arco menor aqui. E a nossa ideia também vai ser tentar relacionar o tamanho desses arcos com a medida do nosso ângulo excêntrico exterior. Então, vamos chamar esse tamanho aqui de A, esse tamanho aqui de B, e vamos aprender a calcular o ângulo excêntrico exterior. Então, para nós podermos fazer esse cálculo, a ideia é bem parecida. Então, eu vou escolher um ponto de intersecção dessa reta com a circunferência. Então, vamos pegar a reta de baixo primeiro, ó, vamos escolher esse pontinho aqui, que eu estou deixando ele de azul, e esse pontinho aqui de cima, o ponto de intersecção da outra reta com a circunferência. E do mesmo modo que nós fizemos na outra demonstração, nós vamos ligar esses dois pontos. Então, ligando esses dois pontos, nós temos esse desenho aqui. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo que nós fizemos a outra demonstração. Quando eu traço essa reta, eu consigo enxergar dois ângulos inscritos. O primeiro está aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo inscrito, porque o vértice dele está sobre a linha da circunferência. Esse ângulo inscrito está enxergando o arco A. Então, a sua medida vai ser A sobre 2. Então, este aqui é A sobre 2. De forma semelhante, você consegue enxergar esse segundo ângulo inscrito. Ele está enxergando o arco B, então a sua medida vai ser B sobre 2. Então, aqui, B sobre 2. E desse modo, nós temos aqui um triângulo. Em relação a esse triângulo, A sobre 2 é um ângulo externo, e eu sei que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos que não estão coladinhos nesse ângulo externo. Então, eu sei que o A sobre 2, que é o nosso ângulo externo, ele vai ser igual a B sobre 2, que é um dos ângulos internos não adjacentes, que não estão coladinhos nesse A sobre 2, mais o alfa, que é o outro ângulo interno não adjacente. Como eu quero calcular o alfa, eu vou pegar esse B sobre 2 e passar para lá subtraindo. Então, nós vamos ter que A sobre 2 menos B sobre 2 é igual a alfa. Já que é o mesmo denominador, eu posso concluir, então, que o alfa vai ser o A menos B dividido por 2, que é a nossa segunda relaçãozinha importante. Desse modo, fazendo aqui a conclusão daquilo que nós conversamos nessa nossa aula, nós falamos sobre ângulos excêntricos.
Então, se nós temos um ângulo excêntrico interior, vamos só voltar um pouquinho aqui na tela. Ele vai enxergar dois arcos na circunferência, eu simplesmente posso ou traçar essa corda e fazer todo o raciocínio, ou simplesmente usar essa relaçãozinha. Somos dois arcos e divide por 2. Se eu tenho um ângulo excêntrico exterior, eu posso traçar essa corda e também usar todo esse raciocínio, ou então simplesmente falar que esse ângulo excêntrico exterior vai ser o arco maior menos o arco menor dividido por 2. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro a todos vocês. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.